Vocês estão conseguindo me ouvir aí, me ver direitinho? Sim, professor. Sim. Então vamos lá. Eu tô aqui conectado com dois dispositivos. E aí eu vou compartilhar a tela do meu dispositivo móvel para mostrar para vocês esses aplicativos, tá bom? Acho que eu creio que agora vocês estão conseguindo ver a minha tela. Ou não. Peraí, deixa eu desconectar. Pronto, agora foi. Então, aqui vocês estão vendo a minha tela do tablet. E aí eu tenho dois aplicativos, na verdade três, né? Mas vou falar de dois primeiros. Tem esse primeiro aqui que é o 3D Biology+, é o terceiro aplicativo aí da primeira linha. Ele é um aplicativo de interação 3D. Você consegue ver ali os principais componentes da célula eucariótica, quando eu cliquei aqui na parte externa da célula, ficou a membrana plasmática verde e em cima tem dizendo que estrutura é essa, membrana plasmática. Então, vou clicar aqui em outra estrutura, que ficou de verde, isso aí é o centríolo. Aí nós temos a mitocôndria. Eu posso dar zoom aqui com o movimento de pinça, né? Posso girar a célula. Então, aqui de verde nós temos o complexo de Golgi. Temos também a mitocôndria, os lisossomos. Temos o núcleo, dentro do núcleo nós temos o nucleolo e os cromossomos, né? Então, você consegue ver aí, de forma mais palpável, essas estruturas celulares, de forma mais interativa, tá? Bem legal esse aplicativo. O outro aplicativo é eu vou mostrar aqui. É esse penúltimo aplicativo da quarta fila. É o Células. Aplicativo bem interessante também, porque ele também é um aplicativo de imersão 3D. Você também vê as estruturas das células e ele também te dá o conteúdo teórico, né? Você clica aqui na parte superior esquerda, clica em conteúdo, e aí ele te pergunta aqui qual o estudo qual a parte que você quer estudar. Membrana plasmática? Ai, desculpa aí. Aí nós temos aqui uma célula bacteriana, e nós temos os principais componentes dessa célula bacteriana. Ele tem tanto o conteúdo lateral aí, no texto, que você consegue ler, mas se você clicar nessa célula também, você vai ver as estruturas que compõem ela, né? Nós temos aí, de azul, nós temos a parede celular, de amarelo nós temos a membrana plasmática, nós temos o citoplasma, ribossomo, pilos e o DNA, né? Além do flagelo. Você clica aqui em funções, ele vai te dizer quais as funções de cada um. Basicamente o que a gente estudou nas aulas passadas, né? Bem legal também esse aplicativo. Então fica aí esses dois aplicativos como sugestões para vocês, né? Revisar um pouquinho o conteúdo e aprender de forma mais lúdica, tá bom? O terceiro aplicativo eu vou falar mais na frente, que vai ser a abordagem de um outro assunto que ainda nós vamos falar, tá? Aí eu volto para cá de novo. Então, agora, estamos aqui com o meu
a tela do meu computador espelhada. E aí nós paramos justamente nessa tela aqui, onde a gente falava de citologia bacteriana. Deixa eu só tirar aqui a barra de ferro, barra de tarefa. Então, a gente falava aqui sobre o movimento das células bacterianas por batimento dos flagelos, né? E aí nós paramos justamente aqui, onde eu fiquei de mostrar para vocês esses aplicativos que eu acabei de mostrar. O app Células e o app 3D Biology+. Vocês podem baixar gratuitamente no Play Store. Agora vamos falar de um outro assunto, que é a morfologia bacteriana. Como que as bactérias são encontradas, qual o formato que elas apresentam. Então, as bactérias, elas diferem entre si pelo seu tamanho e também pela forma que elas se apresentam, além dos seus arranjos. Então, de acordo com o tamanho, as bactérias, elas podem variar entre 0,2 micrômetros e 2 micrômetros. Lembrando que micro significa a milionésima parte. Então, micrômetro é você pegar 1 metro e dividir em 1 milhão de partes. Nós temos ali o milímetro, que é a milésima parte do metro. E o micrômetro é a milésima parte do milímetro, ou a milionésima parte do metro. Então, é pegar 1 metro, dividir em 1 milhão de partes iguais, e uma dessas partes corresponde a 1 micrômetro. Então, a bactéria ela vai ter de 0,2 micrômetros a até 2 micrômetros de diâmetro, e o comprimento de 2 a 8 micrômetros. Então, as formas básicas encontradas nas bactérias são cocos, né, que é um formato esférico, né? Bacilos, significa um formato de bastão, né? E em formatos espirais, que lembram ali um parafuso, né? Que lembra ali uma escada helicoidal, que lembra uma espiral de caderno. Professor, você está apresentando slide? Oh. Porque não está aparecendo aqui, não. Tá, então eu vou tirar o espelhamento de tela e botar novamente. E agora vocês estão vendo? Agora sim. Então, beleza. Então, eu vou repetir o que eu estava falando. Então, nós paramos aqui, né? Onde a gente estava falando sobre os aplicativos de celular e tudo mais. Então, agora vamos falar sobre a morfologia bacteriana, não é isso? Então, as bactérias, como a gente falou, elas diferem em si pelo tamanho, forma... Deixa eu só alterar bem aqui. Tamanho, então, as bactérias elas diferem entre si pelo seu tamanho, pelas suas formas apresentadas e pelo seu arranjo. Então, de acordo com o tamanho, como a gente falou, os diâmetros das bactérias, né, o raio da bactéria, como ela tem uma parte que é arredondada, né, elas variam esse diâmetro entre 0,2 e 2 micrômetros, e o seu comprimento de 2 a 8 micrômetros. Então, as formas básicas, se eu tirar essa barra de ferramenta aqui.
As formas básicas que são encontradas nas bactérias são Coccus, né, que é como se fosse uma bactéria em formato esférico, Bacillus, que é um formato de alongado, lembra bastão, bastonete, e espiral, que é um formato espiralado, que lembra ali uma espiral de caderno. Então, os cocos são de formato redondo, mas eles podem ser levemente ovais ou levemente alongados ou achatados em uma das extremidades. E aí eles podem se arranjar, né? Algumas bactérias arranjam-se os cocos aos pares, em grupos de 4 células, em grupo de 8, em formato de fila indiana ou em formato de cacho. Então, esses são os tipos de arranjos encontrados nas bactérias em formato de coco. Elas podem ser isoladas, né? Cocos isolados, mas elas podem estar aos pares, são os diplococos, em 4, formando ali um quadrado, chamado de sarcinas, ou, perdão, em 8, né? Formando ali um cubo, em um grupamento de 4 bactérias, formando um quadrado, chamado de tétrade. Em formato de fila e em formato de cacho. Então, aqui nós temos os cocos, né, essas bactérias em formato esférico, elas podem se dividir em 3 planos diferentes, um plano X, plano Y e plano Z. Por isso que os seus arranjos são variados, né? Então, quando uma bactéria ela se divide em um plano, né, formando ali 2 células, essas bactérias, algumas vezes, elas não se separam completamente, formando diplococos. Ou essa divisão ela pode ser multiplicada e elas mesmo assim não se separam completamente, dando origem a uma fila indiana de bactérias chamada de Streptococcus. O plano de divisão da bactéria em formato de cocos pode ser também bidirecional, quando se multiplica ali formando 4 bactérias em formando um quadrado, ou em 3 planos, né, formando ali cubos, dando origem às sacinas e dando origem também aos estafilococos, os cachos. Então, os bacilos são bactérias que não têm um formato esférico original, tem um formato mais alongado, formato de bastão, e essas bactérias só se dividem em um plano, né, só no plano X. Elas não se dividem em 3 planos, como no caso dos cocos. Então, os arranjos de bacilos são muito menos numerosos comparado com os cocos. Então, elas se multiplicam apenas no eixo mais longo. Então, alguns bacilos têm uma aparência mais de canudinho, né? Mais prismático. Outros têm um efeito, um formato mais cônico, lembrando ali charutos. Outros ainda são meio que ovais, que ficam num formato intermediário entre cocos e bacilos, né? É como se fosse ou um coco, um cocos, um formato de cocos um pouquinho mais alongado, ou um formato de bacilo mais encurtado. E aí eles ficam num meio termo ali, que são chamados de cocobacilos. Então, aqui nós temos os bacilos isolados, os diplobacilos, quando os 2 bacilos têm uma divisão com ainda comunicação citoplasmática, e os streptobacilos, né, que são bacilos em formato de fila indiana. E aqui nós temos os cocobacilos, que são bacilos um pouco mais curtos, né, meio intermediário entre bacilos e cocos. Existem algumas bactérias que têm um formato mais curvo, não é reto. Então, alguns são chamados de víbrios, que se assemelham a um bastão encurvado. Alguns dizem que parece uma vírgula.
Temos também os espirilos, que tem um formato helicoidal, que lembra um saca-rolha, e ele tem um corpo rígido. E tem os espirais mais alongados, e tem um formato flexível, chamado de espiroqueta. E além dessas três formas básicas, existem as células com formato mais peculiar, né? Como em formato de estrela, do gênero Stella. Tem algumas retangulares e planas, como algumas arqueobactérias halofílicas, né? Que toleram ambientes mais salgados. Algumas bactérias com formato triangulares. Aqui nós temos os formatos de víbrio, né? Um bastão encurvado, espirilo, que são bastões dobrados, né, em forma, lembrando uma espiral, e as espiroquetas, que são mais alongadas e mais espiraladas. A diferença do espirilo é o tamanho e a rigidez do corpo. O espirilo é pequeno, tem poucas voltas e tem um corpo rígido. Já a espiroqueta tem várias dobras, né, várias curvas, e tem um tamanho mais longo e é um formato mais flexível. Que nós temos as bactérias em formato de estrela e em formato retangulares. Aqui nós temos um mapa mental mostrando aí as principais formas de bactérias e exemplos de bactérias que têm esse formato e são patogênicas. Nós temos aqui, em formato de diplococos, nós temos aqui como interesse médico, nós temos o Streptococcus pneumoniae. Já o Streptococcus, nós temos o Streptococcus pyogenes. O Streptobacillus, nós temos o Bacillus anthracis. Não sei se vocês são da época, logo após os ataques terroristas do 11 de setembro. Eu creio que muitos de vocês nasceram depois. Ou eram muito jovens quando isso aconteceu. Alguém da época do ataque que lembra ainda? Logo após o ataque do 11 de setembro, teve ataques químicos, ataques biológicos, com correspondências com um pó branco, que depois se descobriu que era uma bactéria altamente, muito perigosa, que era o Bacillus anthracis, né? Ou anthrax, que é essa bactéria aqui, ó, que tem o formato de Streptobacillus, Bacillus anthracis. Temos em formato de víbrio, nós temos o víbrio cólera, o causador da cólera. Em formato de espirilo, nós temos o Helicobacter pylori, que é o que causa ali a gastrite. Em espiroqueta, nós temos o Treponema pálido, que é o que causa a sífilis. Em formato de endósporo, nós temos Clostridium botulino, que causa o botulismo, né? Em bastão com flagelos, temos Salmonella typhi, causadora da febre tifoide. Nós temos em formato de sacina, a Sacina ventriculi. E Staphylococcus, nós temos a famosa Staphylococcus aureus, tá? E aí nós temos como outro aplicativo para usar, para estudar, esse aplicativo chamado de Bactéria Interativa Educacional. Vou mostrar para vocês rapidinho. Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim, professor. Ótimo. Então, esse aplicativo aqui, ele trabalha mais a parte de morfologia da célula e também a composição bacteriana. É o Bacterial Interactive. Então, ele explica aqui como é que se utiliza, tal, e aí você olha os principais formatos de células. Primeiro, nós temos aqui os cocos, né, isolados. Você pode usar o dedo aqui para poder mexer a tela. Então, em formato de cocos, nós temos os arranjos isolados, que são os monococos. Se você clicar no asterisco aqui, ele te dá algumas informações. São bactérias simples e esféricas.
Além dos monococos, nós temos os diplococos. Né? Como, por exemplo, ele clica no asterisco, ele te dá outra informação. Nós temos aí como exemplo de diplococos, nós temos a Neisseria gonorreia, que é a bactéria que causa a gonorreia, e os meningococos, que é a bactéria que causa a meningite. Uma das meningites mais graves é causada pelos meningococos. Em formato de fila indiana, nós temos aí os streptococos, é um outro tipo de arranjo. Então, esse grupo inclui muitas bactérias causadoras de inflamações, como o Streptococcus pneumonia, que pode causar pneumonia, além de inflamação do trato respiratório superior e também causa meningite. E os estafilococos, né, em formato de cachos. E aí, como exemplo, nós temos Staphylococcus aureus, como principal representante. Então, elas produzem infecções supurativas, que são aquelas infecções que produzem pus, como o Staphylococcus aureus, que pode gerar uma infecção de ferimentos e causar sepse. Então, além do formato em esfera, é encontrado no intestino, que tem esse formato, né? E os lactobacilos, que são bactérias boas, que ajudam ali no funcionamento do nosso intestino, que é utilizado na indústria de laticínios para produzir leite, iogurte e outros derivados. Também, como exemplo de bacilos, nós temos aí a bactéria chamada de Yersinia pestis, causadora da peste bubônica, né? A Legionella e a Clostridium tetani e a Salmonella typhi. Como exemplo de víbrio, né, é um bastão mais encurvado. Nós temos aí como exemplo de bactérias do formato de víbrio, nós temos o víbrio cólera, bactéria que causa a cólera, e a Proteobacterium, que se encontra no engodo do tamboril. Então, em formato espiral, nós temos aí dois tipos. O espirilo, que são bactérias rígidas em formato em tamanho menor. Como exemplo de espirilo, nós temos Spirillus minus, o patógeno da febre moderada do rato, mordedura do rato, aliás, que causa uma inflamação que se desenvolve nos seres humanos mordidos por roedores. E nós temos também as espiroquetas, que são bactérias com formato espiral, bem mais longo e bem mais flexível. Como exemplo de bactérias em formato de espiroqueta, nós temos a Bordetella burgdorferi, que é um patógeno causador da doença de Lyme, que é a doença causada por picada de carrapato. O carrapato, quando pica a pessoa, e se esse carrapato estiver contaminado com essa bactéria, ele gera uma inflamação no local da picada que parece um alvo, né? É uma lesão característica da picada de carrapato que causa a doença de Lyme. Tem também a parte da anatomia bacteriana, que você vê todos os componentes, e você pode clicar em um desses asteriscos aí, de cada componente, e você tem uma informação maior sobre ele. Quando clica aqui em flagelos, são utilizados pelas bactérias na locomoção. Nem todas as bactérias têm flagelo. Certo? Você tem aqui a membrana celular, é uma camada lipídica dupla, e aí você consegue ter informações mais a respeito de cada um desses componentes. Com relação à parede celular,
nós temos aqui, acho que está tendo um atrasozinho aqui na... Eu acho que está travado, professor. Vou voltar aqui, pera rapidão. Pronto, também você consegue ver aqui a diferença entre paredes, né? A parede da bactéria gram-negativa e a parede da bactéria gram-positiva, a diferença de composições. Então, é um aplicativo bem legal, que você consegue resumir e consegue lembrar de alguns principais pontos da aula que eu falei, tanto a de hoje quanto da aula passada, tá bom? Façam bom proveito desses aplicativos, certo? Então, agora voltando para cá para o slide. Deixa eu só tirar aqui a tela. Voltando agora para a minha tela do computador. Então, vamos lá. Dando retorno aqui. Falamos aí do aplicativo Bacterial Interativo. Vocês podem utilizar ele e encontrar mais funcionalidades. Não dá tempo de mostrar tudo, né? Agora vamos falar sobre a fisiologia bacteriana. Como que as bactérias elas funcionam, como que elas vivem, né? Como que elas se comportam. Um dos pontos importantes da fisiologia bacteriana é o seu metabolismo. E o que seria um metabolismo? O metabolismo é um conjunto de reações químicas que podem ser tanto do tipo anabólicas quanto catabólicas. Professor, mas o que é uma reação anabólica? A reação anabólica é uma reação de construção, onde moléculas pequenas são utilizadas para fazer moléculas maiores. E essa construção gasta energia. Um exemplo aí é a síntese de proteínas. Tá? Então, a síntese de proteínas é um tipo de reação anabólica, onde os aminoácidos, que são moléculas pequenas, são encadeados, se unem através de reações do tipo peptídicas ou amídicas, e eles vão formando proteínas com 10, com 15, com milhares de aminoácidos juntos. Só que essa síntese gasta energia. E é justamente desse processo anabólico que surge a palavra anabolizante. O que são anabolizantes? São substâncias químicas, na maioria delas são hormônios, que induzem o corpo do indivíduo a produzir reações anabólicas, como a síntese de proteína. E como consequência dessa síntese de proteína aumentada, o indivíduo ele tem aumento da massa muscular, que a massa muscular é proteína pura. Então, o uso de anabolizante, né, utilizado de forma indiscriminada, o principal efeito procurado do indivíduo que faz uso de forma errada desse medicamento é o aumento da massa muscular, mas isso tem outras consequências quando são utilizados de forma indevida, né? O paciente pode ter hipertensão, pode ter acometimento dos rins, pode precisar de hemodiálise por resto da vida, enfim, uma série de consequências negativas quando é utilizado de maneira inadequada e quando não é feito com supervisão de um profissional de saúde adequado. Já as reações catabólicas são reações de quebra, onde moléculas maiores são quebradas para dar origem a moléculas menores. E nessa quebra, há liberação de energia. E essa energia é absorvida pelo nosso corpo e armazenada. Armazenada para ser utilizada nas reações anabólicas. Então, as catabólicas, elas são reações de quebra de moléculas grandes para produzir energia e moléculas menores. E as anabólicas
utilizam a energia das reações catabólicas para produzir moléculas maiores. Então, esse conjunto de reações químicas, tanto anabólicas quanto catabólicas, são encontrados nos organismos vivos e têm a finalidade de promover e satisfazer as necessidades estruturais e energéticas do organismo como um todo. Então, as reações anabólicas são reações de biossíntese, criação de moléculas maiores. E essas reações requerem energia, elas gastam energia para formar os componentes celulares, para formar DNA, para formar RNA, para formar proteína, para formar macromoléculas como um todo. Certo? Já as reações catabólicas são reações que quebram moléculas e nutrientes e liberam energia. E essa energia liberada fornece energia para as reações anabólicas. Então, o metabolismo das células bacterianas, elas podem ser de dois tipos, né? De vários tipos. Uma delas é o aeróbio. São bactérias que conseguem utilizar o oxigênio nas suas reações metabólicas. Então, as bactérias aeróbias, o oxigênio ele vai ser o receptor final de elétrons das reações de catabolismo, de quebra de glicose, por exemplo, para produzir energia. Já as bactérias anaeróbias são aquelas que não toleram a presença de oxigênio, que não conseguem, né, sobreviver em um ambiente com oxigênio. Para isso, elas utilizam outras moléculas como receptoras de elétrons das suas reações metabólicas. Existem bactérias que são chamadas de aeróbias facultativas. Elas toleram a presença de oxigênio, né, ou a sua ausência. Então, na presença de oxigênio, realizam respiração aeróbia, e na ausência desse gás, realizam processos anaeróbios. Então, elas conseguem viver tanto no ambiente com oxigênio, quanto no ambiente sem oxigênio. Então, de acordo com a fonte de carbono, porque as células precisam ter uma fonte de carbono para produzir moléculas orgânicas. Então, de acordo com a sua fonte de carbono e a fonte de energia, as bactérias elas são classificadas como heterotróficos, né, onde elas utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono. As autotróficas, elas utilizam compostos inorgânicos como fonte de carbono, geralmente o gás carbônico. Os quimiotróficos utilizam compostos químicos, que podem ser orgânicos ou inorgânicos, como fonte de energia. E os fototróficos utilizam a luz como fonte de energia. Tá? Então, de acordo com a fonte de carbono, pode ser heterotróficos ou autotróficos. De acordo com a fonte de energia, quimiotróficos ou fototróficos. Então, todos os organismos, seja ele unicelular ou multicelulares, eles têm uma fonte de energia para sobreviver. Alguns utilizam substâncias orgânicas, substâncias químicas como fonte de energia. Outros utilizam a luz. Então, os que utilizam reações químicas como fonte de energia, eles podem utilizar compostos orgânicos como fonte de carbono ou o gás carbônico como fonte de carbono. Os que usam compostos orgânicos como fonte de carbono são os quimioheterotróficos. E aí nós temos indivíduos que utilizam o oxigênio como aceptor de final de elétrons. Nesse caso aí, todos os animais, inclusive nós, somos quimioheterotróficos com utilização do oxigênio como fonte de aceptor de elétrons. Os fungos, vários protozoários e algumas bactérias estão aí nessa classe. Mas existem alguns quimioheterotróficos que não utilizam o oxigênio. Nós temos algumas bactérias que utilizam compostos orgânicos no lugar de oxigênio, como algumas bactérias do gênero Archaea, né?
E compostos orgânicos como a Clostridium. Clostridium é gênero Clostridium, como Clostridium tetani. E existem também as quimiototróficas, como as bactérias nitrificantes e outras do grupo Archaea. Já as que utilizam a luz como fonte de energia e utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono, nós temos aí os fotoheterotróficos. Algumas bactérias verdes, algumas bactérias púrpuras e não sulfurosas. E as que utilizam gás carbônico como fonte de carbono. Algumas utilizam a água para reduzir o gás carbônico, são os micro-organismos de fotossíntese oxigênica, como plantas, algas e algumas cianobactérias, e que não utilizam a água, são as bactérias que fazem fotossíntese anoxigênica, como bactérias verdes, púrpuras e sulfurosas. Então, do que é composto uma célula bacteriana? Ela é composta por água, ela é composta por macromoléculas, moléculas grandes, como, por exemplo, carboidratos, né, os açúcares, as proteínas, e os lipídios e os ácidos nucleicos, né, DNA e RNA. Nós temos aí monômeros, são moléculas menores, que são utilizadas para produzir as macromoléculas. No caso, os aminoácidos são monômeros, porque eles são utilizados para produzir proteína. Os nucleotídeos são monômeros, porque eles são utilizados para produzir DNA e RNA. Os monossacarídeos também são monômeros, porque eles são utilizados para produzir os polissacarídeos. Também são encontrados na célula bacteriana íons inorgânicos. E aí nós temos uma composição básica de uma célula bacteriana de um peso seco, ou seja, uma bactéria que foi pesada sem água, desidratada. Então, os polímeros totais compõem 96% do peso seco dessa bactéria. E quais são esses polímeros? Proteína, que compõe 55%. Os polissacarídeos, são os açúcares complexos, 5%. Os lipídios, as famosas gorduras, 9,1%. DNA, 3,1%. E RNA, 20,5%. E os monômeros, que são as moléculas menores que dão origem aos polímeros. Então, os aminoácidos, 0,5%, eles vão dar origem às proteínas. Os açúcares mais simples, 2%, que vão dar origem aos polissacarídeos. E os nucleotídeos, 0,5%, que vão dar origem ao DNA e RNA. Além de íons inorgânicos, que compõem, em média, aí, 1%. Como, então, esses micro-organismos, eles se nutrem? Como que eles absorvem matéria orgânica e inorgânica para a sua sobrevivência? Então, as células bacterianas, elas são formadas a partir de substâncias químicas denominadas nutrientes, que são absorvidas pelo meio ambiente, do meio ambiente pela bactéria. Esses nutrientes são, então, captados do ambiente e são transformados em ou constituintes celulares ou para liberar energia. Tá? Então, esses constituintes são ou transformados em constituintes celulares ou utilizados para liberar energia, como fonte de alimentos. Então, nós temos aí, como forma de nutrientes, nós temos os macronutrientes, que são aqueles encontrados em grande quantidade, que as bactérias precisam de muita quantidade. Nós temos os micronutrientes, que são aqueles que as bactérias precisam, mas em pequena quantidade, mas eles também são importantes. E nós temos os fatores de crescimento. São substâncias que são exigidas por um grupo de micro-organismos.
E quando essas substâncias estão presentes, as bactérias crescem mais rápido. Professor, mas por que que eu preciso saber como que a bactéria se alimenta, que ela precisa de macronutriente, de micronutriente, de fator de crescimento? A gente precisa saber disso porque a gente cultiva a bactéria em laboratório, a gente cultiva elas. E a gente utiliza meios de cultura. E esses meios de cultura foram criados através desse conhecimento. Saber do que a bactéria precisa para ofertar para essa bactéria e que ela, então, consiga se multiplicar em laboratório, tá? Por isso que a gente precisa saber disso. Então, exemplo de macronutrientes, nós temos aí os compostos orgânicos, minerais, e aí nós temos, ó, carbono, estruturas que tem na sua composição carbono, oxigênio, hidrogênio, fósforo e enxofre. Nós temos aí os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Estou só organizando aqui, tá, pessoal? Porque às vezes eu vou olhando aqui uma coisinha errada, aí eu vou logo modificando, senão eu acabo esquecendo. Então, o enxofre é como radical fosfato, sulfeto de hidrogênio, o enxofre normal e os compostos orgânicos que têm enxofre. Além de potássio, que é um mineral encontrado em grande quantidade, porque ele é muito importante no funcionamento das células, porque ele participa de atividade enzimática, ele é cofador para várias enzimas. O cálcio é cofator de enzima e componente do endósporo. O magnésio é cofator de enzima e estabiliza ribossomos e membrana plasmática. E o ferro, ela constitui ali os citocromos e proteínas ferro e enxofre. São transportadoras de elétrons e também cofator de enzimas. Então, todos esses macronutrientes devem ser encontrados em grande quantidade no ambiente em que a bactéria se encontra para que ela consiga sobreviver. Já os micronutrientes, que são substâncias em menor quantidade, mas que também são muito importantes para a manutenção dos micro-organismos. Temos aí alguns minerais, como manganês, cobalto, zinco, cobre, molibdênio, cromo, níquel, selênio e tungstênio. São minerais que fazem parte do metabolismo das células, da composição de algumas enzimas muito importantes, né? E em algumas reações químicas específicas. Elas são minerais em pequena quantidade, mas essa pequena quantidade é muito importante para o funcionamento das células. E os fatores de crescimento? São compostos orgânicos que a bactéria precisa em pequenas quantidades e somente algumas bactérias que não podem sintetizá-los. Um exemplo aí, nós temos 3 grupos principais de fatores de crescimento. Nós temos aí aminoácidos, tem alguns aminoácidos que algumas bactérias não sintetizam. Então, para essas bactérias crescerem, esse aminoácido tem que estar presente no meio. Nós temos algumas bases púricas e pirimídicas, né, que são bases nitrogenadas que compõem os ácidos nucleicos, né, DNA e RNA. Algumas bactérias não sintetizam essas bases nitrogenadas e, por conta disso, precisam dessas bases nitrogenadas para a sua sobrevivência. Temos as vitaminas, né? Algumas vitaminas são importantes para o crescimento de bactérias específicas, porque elas também não conseguem sintetizar essas vitaminas e precisam delas no ambiente para poder sobreviver.
Exemplo aí. A vitamina B1, chamada de tiamina. A função dessa vitamina é transferência de grupos aldeídos no processo de descarboxilação do piruvato, né, que é um processo de metabolismo da célula. E quais são os micro-organismos que precisam de tiamina para sobreviver? Bacillus anthracis, que é uma bactéria, Physomyces blaxlemus, que é um fungo, né? Nós temos aí o Colpidium campulum, que também é um protozoário. Já a vitamina B2, também chamada de riboflavina, essa vitamina é utilizada como precursor para sintetizar o FAD e o FMN, que são transportadores de elétrons. E aí nós temos algumas bactérias que precisam dessa vitamina, como a T. piriformes, que é um protozoários, a Dietostelium, né, o gênero Dietostelium, que é um tipo de fungo, né, e a Caulobacter vibrioides, que é uma bactéria. E aí nós temos as outras vitaminas, B3, B5, B6, B7. Então, se eu quero, por exemplo, cultivar Enterococcus fecalis, né, que são alguns micro-organismos importantes encontrados no nosso intestino, o meio de cultura tem que ter vitamina B9, o ácido fólico, senão o Enterococcus fecalis não vai crescer. Tá? O lactobacillus, encontrado ali nos nossos alimentos lácteos, eles precisam de vitamina B12 para crescer, também chamado de cianocobalamina. Então, outra característica interessante dos micro-organismos, das bactérias, é como que elas utilizam energia, como que elas obtêm energia. Já falamos que as bactérias elas podem fazer reações químicas na presença de oxigênio, né, que a gente chama de metabolização aeróbica. Elas podem fazer fermentação, que é um tipo de quebra incompleta na ausência ou presença de oxigênio. E existe a metabolização anaeróbia, onde essas reações químicas são feitas na ausência de oxigênio. Então, o que acontece? As bactérias, elas podem utilizar a glicose, né, o açúcar simples, como fonte de energia. Essa quebra, ela pode ser uma quebra completa, né, que a gente chama de respiração. Para essa quebra completa acontecer, é necessário o oxigênio, aqui no finalzinho, para absorver os elétrons, né? O oxigênio vai ser o aceptor final. Ou um processo de fermentação, onde o ácido pirúvico ou outras moléculas orgânicas serão o aceptor final de elétrons. Então, a primeira etapa do processo de metabolismo é a glicólise, que é a quebra da glicose. Então, a molécula de glicose, que tem 6 carbonos, ela vai ser quebrada ao meio, dando origem a 2 moléculas de ácido pirúvico, que são 2 moléculas de 3 carbonos, um ácido com 3 carbonos. Esse ácido pirúvico, dependendo do micro-organismo, eles podem ser fermentados, né? Produzindo ali um pouquinho mais de ATP. Ou esse ácido pirúvico ele pode entrar no ciclo de Krebs e depois na cadeia transportadora de elétron para produzir muito mais ATP. Então, o ciclo de Krebs produz ATP e reduz o NAD+, e outros carreadores de elétrons para FADH e o FADH2 e o NAD. E aí, essas 2 moléculas transportadoras de elétrons, o NAD e o FAD, vão levar esse elétron lá para a cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora, os elétrons, a energia desses elétrons vai ser utilizada para produzir uma grande quantidade de ATP. Então, para se ter ideia,
nessa parte final aqui, se produz em média 32 moléculas de ATP para cada molécula de glicose que foi quebrado. Então, é uma etapa extremamente energética, né? Um rendimento energético muito grande na terceira etapa aqui, que não acontece na fermentação. Então, a fermentação é um processo de metabolismo muito menos eficiente, energeticamente falando, do que a respiração. Então, a fermentação é um processo no qual os compostos orgânicos são parcialmente degradados, né, não são quebrados totalmente, mas eles não requerem o ciclo de Krebs e nem a terceira etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. Ela utiliza uma molécula orgânica como aceptor de elétrons, e aí dependendo do tipo de fermentação. Nós temos, por exemplo, a fermentação alcoólica, em que a glicose vai ser convertida em etanol, e aí nós vemos alguns micro-organismos que fazem isso, alguns fungos. Por exemplo, fungos que são utilizados para produzir vinho. Então, eles utilizam ali a glicose das uvas, fermenta essa glicose e produz, então, etanol. E gera ali uma bebida com um teor de álcool. Então, esses micro-organismos são utilizados na indústria alimentícia para produzir bebidas, né? Para produzir uísque, cerveja, vinho, cachaça. Existem vários micro-organismos que utilizam a glicose do alimento, né? Do componente base, e fermentam esse componente açucarado para produzir etanol. Então, existem também outros micro-organismos que fermentam, mas o produto final não é o álcool, e sim o ácido acético, o vinagre, e também é utilizado na indústria alimentar para produzir vinagre, né? Vinagre de maçã, vinagre de banana, vinagre de álcool, vinagre de vinho, através dessa fermentação. E existe também a fermentação lática, onde a glicose vai ser fermentada para ácido lático. Essa fermentação lática ela é feita pelos lactobacilos, como, por exemplo, na produção de alimentos lácteos derivados do leite, e também pelos nossos músculos esqueléticos. Então, quando nós estamos fazendo uma atividade física e a quantidade de oxigênio é ineficiente, esse músculo precisa de energia, mesmo com pouco oxigênio. Então, ele começa a fermentar a glicose, produzindo ácido lático. E esse acúmulo de ácido lático na musculatura gera aquela dor muscular, aquela fadiga muscular, que você fica quebrado, né? Isso acontece, por exemplo, quando você vai para a primeira semana de academia, que o teu corpo não está acostumado para atividade física, e aí você começa ali a fazer uma atividade física intensa, a quantidade de oxigênio no teu músculo é baixa, ele rapidamente fica sem oxigênio, e ele começa a fermentar, acumulando ácido lático e gerando dor, gerando fadiga, gerando ardência na musculatura. Pessoal, mas essa ardência ela passa. Passa. Com o tempo, o oxigênio vai sendo restabelecido no músculo e esse ácido lático vai sendo quebrado completamente. Quando o oxigênio volta, essa quebra completa acontece. Tranquilo, pessoal? Tá até aí tudo bem? Sim. Tá dando para acompanhar? Sim, tá Sim. dando. Ótimo. Sim, mas não está aparecendo os slides. Como assim? É porque eu tirei rapidinho aqui para conversar com vocês, porque tem hora que eu tiro o slide para poder olhar vocês. Tá, ok. Mas eu só olho mais letra, né? Só o Josenilson que colocou uma foto aí que eu consigo saber mais ou menos quem é. Então, nesse caso da fermentação, é uma reação química pouco eficiente na produção de energia, mas ela não requer oxigênio. Mas alguns tipos de fermentação podem ocorrer na presença de oxigênio, mas não há utilização do oxigênio. Essa fermentação produz quantidades pequenas de ATP, e aí, como exemplo, nós temos aqui a glicose, ela vai quebrar no processo de fermentação,
ela vai converter uma molécula de glicose que tem 6 átomos de carbono em 2 moléculas de ácido pirúvico que tem 3. Então, 2 com 3. Nesse processo, há uma produção de ATP, né, 2 moléculas, e também a produção de 4 moléculas de NAD. Então, esse ácido pirúvico que é produzido na primeira etapa, nós temos 2 etapas aqui, né? A primeira etapa da quebra da glicose e a segunda etapa, que é a fermentação. Então, dependendo de como esse ácido pirúvico que é produzido na primeira etapa vai ser utilizado na segunda etapa de fermentação, nós temos alguns tipos de fermentação diferentes. Vários micro-organismos aí que fazem fermentação, como Streptococcus, Lactobacillus, o Saccharomyces, né, que é uma levedura utilizada para produzir cerveja, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, a Propionibacterium, o gênero Clostridium, Escherichia, Salmonella e Enterobacter. São vários micro-organismos aí que fazem fermentação. Então, qual é o produto final dessa fermentação? O Streptococcus, Lactobacillus e Bacillus produzem ácido lático. Então, aqui é uma fermentação lática, que como produto final é o ácido lático. O Saccharomyces cerevisiae, ele produz etanol e gás carbônico. Por isso que algumas bebidas produzidas por Saccharomyces, elas liberam bolhas de gás. A cerveja, o vinho espumante, e outras bebidas, quando você abre o recipiente, você diminui a pressão interna, ela começa a desprender gotículas de gás carbônico. Já a Propionibacterium produz ácido propiônico, ácido acético. Clostridium produz ácido butírico, butanol e acetona, além de álcool isopropílico. A Escherichia coli e a Salmonella, etanol, ácido lático, ácido succínico e ácido acético. E a Enterobacter produz etanol, ácido lático, ácido fórmico, butanediol e acetoína. Então, dependendo de como esse ácido pirúvico ele vai ser fermentado, né, nós temos vários tipos de fermentação. As mais comuns são a alcoólica, que produz etanol, ou metanol, a acética, que produz o ácido acético, e a lática, que produz o ácido lático. Então, qual a utilização desses micro-organismos para o nosso benefício? Nós temos aí a produção de etanol, no caso aí da produção de cerveja, vinho e até o etanol como combustível. Esse etanol ele é produzido a partir do material, que é o extrato do malte, por exemplo. Temos o malte, que é utilizado para produzir cerveja, e o Saccharomyces cerevisiae, que faz a metabolização, a fermentação desse malte, que é rico em açúcar, para produzir o etanol. O vinho é feito a partir de uva e outros sucos de frutas, né? E nós temos aí o Saccharomyces cerevisiae também, que faz essa fermentação dessa glicose, desses carboidratos aqui, para produzir o etanol do vinho. E os resíduos agrícolas são utilizados também para produzir combustível, também pelo Saccharomyces cerevisiae. O ácido lático, o ácido acético, que é o vinagre, ele é produzido a partir do etanol, através do acetobacter. É uma bactéria que converte o etanol em ácido acético. O ácido lático é utilizado para produzir laticínios, como queijo, iogurte, pão de centeio, chucrute, salsicha e linguiça. Então, o leite ele é fermentado pelo Lactobacillus ou Streptococcus para produzir queijo e derivados. O pão de centeio utiliza o grão e açúcar pelo Lactobacillus delbrueckii. O chucrute é um tipo de repolho fermentado, deve ser horrível, que é fermentado, é uma comida típica da Alemanha. Quem fermenta esse repolho é o Lactobacillus plantarum. E também carne fermentada, né, pelo Pediococcus, que faz a salsicha e linguiça. E outras substâncias aí,
como o ácido cítrico, o acetona e butanol para a utilização da indústria farmacêutica, o glicerol também, a sorbose. Então, aqui nós temos uma diferença de nutrição de acordo com as paredes bacterianas do micro-organismo. Como que as bactérias gram-positivas, elas captam alimento do meio ambiente. Elas sintetizam e liberam exoenzimas. E o que são exoenzimas? São enzimas digestivas que são liberadas no meio externo. E aí essas exoenzimas, elas vão quebrar os nutrientes encontrados no meio externo, e esses nutrientes menores são então captados por proteínas transportadoras. E aí que vem o negócio. Se essa bactéria está no meio ambiente, de boa, mas se ela está dentro do nosso organismo, essas exoenzimas, elas causam dano ao nosso tecido, gerando destruição de proteínas, destruição de carboidratos, destruição de lipídios, destruição de ácidos nucleicos e ativando processos inflamatórios. Então, é basicamente dessa forma que as bactérias gram-positivas, elas têm a sua patogenicidade, que é a capacidade de gerar doenças, por causa da ação dessas exoenzimas. Já as gram-negativas, elas têm porinas associadas à membrana externa, que permitem a passagem de moléculas hidrofólicas de baixo peso molecular, e também que são encontradas ali no espaço periplasmático. Então, são encontradas ali também enzimas como proteases, que degradam proteína, fosfatase, que degradam fosfolipídios, lipases, que degradam lipídios, nucleases, que degradam ácidos nucleicos, e carboidratases, que degradam carboidratos. Tá? Então, mesma coisa, as gram-negativas, quando estão dentro do nosso organismo, elas vão liberar essas enzimas que vão gerar dano aos nossos tecidos, causando doenças. Aqui nós temos o exemplo da parede bacteriana gram-negativa. Agora vamos falar sobre o crescimento microbiano. Como que as bactérias crescem? Diferente de nós, né, que crescemos em tamanho, as bactérias elas não crescem em tamanho porque elas são unicelulares. Nós crescemos em tamanho porque, à medida que nós crescemos, o número de células do nosso corpo vai aumentando. E aí nós vamos crescendo. Mas as bactérias elas crescem em relação ao número de células que se derivam, e não no tamanho dessas células. Só os organismos multicelulares que crescem com aumento de tamanho. Os unicelulares crescem de acordo com o número de células que são produzidas. Então, os micro-organismos em crescimento, eles estão, na verdade, aumentando o seu número e se acumulando em colônias, né? E o que são colônias? É um grupamento de células que são vistas a olho nu, olho desarmado, não precisa de microscópio. Você vê ali formando um botãozinho de células aglomeradas numa cultura de células, por exemplo. Só que para essas células crescerem e formarem essas colônias, elas precisam ter as suas necessidades energéticas e nutricionais atendidas. Então, ela precisa, para crescer, de fatores químicos, como água, né? Sem água, a bactéria não cresce. Macronutrientes, né? Carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, proteínas. Micronutrientes, né? Alguns sais minerais. E fatores de crescimento, como vitaminas, bases nitrogenadas, alguns aminoácidos. Além desses fatores químicos, a bactéria ainda precisa de outras condições para crescer, que são os fatores ambientais. Elas precisam de uma temperatura adequada, elas não crescem de forma rápida em qualquer temperatura. As que causam doença no nosso corpo, elas crescem à temperatura do nosso corpo. Elas estão adaptadas ao nosso corpo
Então, a temperatura ideal de crescimento das bactérias que causam doença é 37 graus Celsius. Então, você vai colocar essas bactérias para crescer numa estufa, né, um aparelho ali que controla a temperatura a 37 graus Celsius. Elas precisam também de um pH adequado. Tem bactérias que crescem em pH muito ácido, tem outras que precisam de um pH neutro, outras que precisam de um pH básico. Vai depender do tipo de bactéria. A pressão osmótica, que é a concentração de sais minerais, que podem gerar uma desidratação ou uma hiperidratação no micro-organismo quando essa pressão osmótica está inadequada. O teor de oxigênio, tem bactérias que precisam de oxigênio e outras que não toleram. Então, dependendo do micro-organismo, esse oxigênio vai ser ofertado ou não. Então, com relação à temperatura, existem bactérias, né, que no caso aí de bactérias patogênicas, quanto você vai aumentando a temperatura, elas vão tendo um crescimento mais rápido, até que elas atingem uma temperatura ótima, né? Qual é a temperatura ideal para esse crescimento? É quando a temperatura adequada para que as enzimas desse micro-organismo consigam funcionar da maneira mais eficiente possível. E aí tem bactérias que sobrevivem a temperaturas amenas, outras temperatura muito baixa e temperatura muito alta. Então, existem 3 grupos básicos de bactérias de acordo com a capacidade de crescer em faixas de temperatura. Nós temos aí as psicrófilas, que são bactérias que crescem em temperatura ótima abaixo de 15 graus Celsius, e elas conseguem crescer até em temperaturas próximas de 0 graus Celsius. Nós temos também as mesófilas, que são bactérias que crescem numa temperatura média aí de 20 a 40 graus Celsius. E a maioria dessas bactérias aí que estão adaptadas a crescer no micro-organismo humano, porque elas conseguem crescer de forma bem rápida na temperatura corporal, que é 37 graus Celsius. E existem também as termófilas, que são bactérias que conseguem crescer em temperaturas elevadas, né? Crescem muito bem em temperaturas elevadas, como, por exemplo, acima de 45 graus Celsius. Um exemplo aí nós temos a Thermos aquáticos, que é uma bactéria que vive em águas ferventes, em geysers, que foi descoberta lá no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Inclusive, nós utilizamos uma proteína dessa bactéria para fazer testes de DNA, né? É a TAC polimerase. É a proteína que duplica o DNA, é a TAC polimerase. Com relação ao pH, existem bactérias que toleram diferentes faixas de pH. Nós temos aí as bactérias que toleram pH ácido, né, que vivem muito bem em pH ácido, são chamadas de bactérias acidófilas, né? Filo significa afinidade. Então, acidófilas, afinidade pelo ácido. Então, exemplo aí nós temos o acidiobacetus, ou acidiobacillus, que são bactérias que vivem aí no pH ótimo de 3,5, pH bem ácido, quase mais ou menos igual ao do estômago humano. Existem bactérias que vivem em pH neutro, como a Escherichia coli, e elas são chamadas, então, de neutrófilos, né? Afinidade pelo neutro. E existem bactérias que vivem em pH mais básicos, né? Como, por exemplo, os bacilos. E por conta disso são chamados de alcalifílicos. Então, só para vocês terem uma ideia aqui de alguns ambientes e alimentos que têm essa faixa de pH. pH próximo de 1. Nós temos aqui solos vulcânicos e águas de fluido gástrico, né? Água do estômago. pH próximo de 2, suco de limão, drenado de ácido de mina.
pH próximo de 3, vinagre, ruibarbo, pêssego. pH 4, solos ácidos e tomate. pH 5, queijo americano. pH 6, repolho e ervilha. pH próximo de 7, milho, salmão, camarão e água. pH próximo de 8, mar. 9, solos alcalinos. E por aí vai, né? Então, existem bactérias que vivem nessas regiões, essas condições ácidas, condições neutras e condições básicas. Existe também a pressão osmótica, né? O teor de solutos que podem gerar um gradiente que pode desidratar a célula ou hiperidratar a célula. Então, quando a célula bacteriana está no meio isotônico, quer dizer que o meio, né, favorece ali uma troca normal entre componentes do meio intracelular e extracelular, a bactéria consegue se adaptar muito bem a esse meio isotônico. Já o meio hipertônico é um ambiente em que a bactéria tem muito mais sais no meio externo e essa bactéria acaba perdendo água para o meio externo e ela se desidrata. Um exemplo, e ela não consegue sobreviver. Um exemplo aí é carne salgada. Vocês sabiam por que a carne muito salgada ela não estraga? Alguém sabe me responder? Por que o camarão seco, carne seca, peixe seco, carne de charque, elas não estragam? Ou então comidas muito doces. É justamente por causa dessa pressão osmótica. Por que a carne ela não apodrece? Porque os micro-organismos que controlam, que fazem a putrefação da carne, elas, ao entrarem em contato com essa carne muito salgada, elas se desidratam e morrem. E elas não conseguem apodrecer, não conseguem gerar o apodrecimento dessa carne. Por isso que elas ficam conservadas. Mas se você pegar essa carne, você lavar essa carne, tirar o sal e deixar ela exposta, ela vai estragar. Então, o que impede a putrefação da carne é o teor de sal, né? Lógico, quando você vai consumir essa carne, você tem que tirar o excesso de sal, porque senão você vai sofrer prejuízo, né? E quando a célula está num meio muito pobre em solutos, esse ganho de água pelo meio, ela pode ser muito grande e essa célula pode sofrer lise. Então, tanto o excesso de sais no meio, quanto a falta dele pode ser prejudicial para o crescimento bacteriano. Com relação à oferta de oxigênio, alguns micro-organismos, eles conseguem, né, crescer com ou sem oxigênio. Então, vamos falar aqui sobre o efeito do oxigênio no crescimento de alguns micro-organismos. O primeiro deles são os micro-organismos aeróbios obrigatórios. Quando você coloca um micro-organismo no meio de crescimento, ele só cresce na superfície do meio porque é a região onde tem muito oxigênio. Então, o crescimento bacteriano em tubo, com meio de cultura sólido, ele só cresce em cima. Então, o crescimento só acontece em altas concentrações difundidas. Então, a presença dessas enzimas catalase e superóxido dismutase permite que formas tóxicas do oxigênio sejam neutralizadas. Então, uma das explicações por que algumas bactérias toleram o oxigênio e outras não é o arsenal antioxidante, né? Porque o oxigênio ele é bom e ruim ao mesmo tempo. O excesso de oxigênio produz espécies reativas, radicais, tóxicos. Professor, por que a gente não morre respirando oxigênio? Porque nós temos proteínas antioxidantes que neutralizam esses radicais livres. Então, as bactérias que têm essas proteínas antioxidantes, elas se protegem dos radicais livres de oxigênio e não morrem.
toleram o oxigênio. As que não têm, não conseguem tolerar. Já os anaeróbios facultativos, eles podem crescer tanto na ausência quanto na presença de oxigênio. Então, no tubinho de ensaio aqui com meio de cultura, eles crescem tanto no fundo, onde não tem oxigênio, quanto na superfície, onde tem. Então, nesse caso aqui, ele cresce melhor onde tem oxigênio, mas ele cresce também onde não tem. Então, a explicação é que eles têm enzima, né, que bloqueiam os radicais livres, né, e podem utilizar o oxigênio. Mas eles podem também não utilizar. Existem também os anaeróbios obrigatórios. Eles só crescem em ambiente que não tem oxigênio. Então, quando você coloca no meio de cultura, ele só vai crescer lá embaixo, onde não tem oxigênio. Isso acontece porque eles não têm enzimas que protegem contra as espécies reativas de oxigênio. Existem também os anaeróbios aerotolerantes. São bactérias que crescem na ausência de oxigênio, mas elas toleram a presença de oxigênio. Nesse caso, elas têm um crescimento somente em anaerobiose, mas continua na presença de oxigênio. Elas também têm essas enzimas que protegem o corpo, né, as células, contra as espécies reativas de oxigênio. E existem as microaerófilas. Elas crescem em ambiente com pouco oxigênio, né, numa faixa muito restrita, onde só tem pouco oxigênio. Então, elas não toleram nem a ausência e nem o excesso de oxigênio. Elas só crescem num ambiente com pouco oxigênio. Então, elas produzem quantidades muito pequenas de proteínas antioxidantes e, por conta disso, elas só conseguem tolerar pequena quantidade de oxigênio. Então, como eu falei, o oxigênio ele gera ali formas reativas, como, por exemplo, o superóxido, o peróxido de hidrogênio, o radical hidroxila, e a água não é tóxica, né? Mas ela é utilizada para neutralizar como produto, né? De neutralização das formas tóxicas. Então, quando a gente está em ambiente com oxigênio, nosso corpo produz essas substâncias que são tóxicas. O ânion radical superóxido, a água oxigenada, né, que é o peróxido de hidrogênio, e o radical hidroxila. Mas o nosso corpo ele não tem tanto dano porque nós temos ali substâncias antioxidantes. Porque o nosso corpo consegue eliminar esses radicais livres. Nós temos aí a enzima catalase, que quebra o peróxido de hidrogênio, liberando água e oxigênio. A enzima peroxidase, que tira ali íons, né, doa hidrogênio para a água oxigenada, formando duas moléculas de água e oxidando a molécula de NAD. A SOD, né, a superóxido dismutase, que junta dois radicais superóxido, produzindo água oxigenada e oxigênio. E a superóxido dismutase, associada com a catalase, elas geram a degradação do ânion radical superóxido para produzir água oxigenada. Tranquilo, pessoal? De boa? Tá dando para acompanhar? Sim? Não? Sim, professor. Sim, professor. Tá, professor. Vamos dar um intervalinho de 15 minutos, depois a gente volta para concluir a aula, tá bom? Tudo bem. Ok. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal, tudo bem? Estão todos aí? Podemos, então, dar continuidade? Estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Então, vamos lá. Já Vamos, tá. logo, vamos concluir essa aula de hoje. Faltam poucos slides para a gente terminar esse assunto, tá? E a gente encerra por hoje, tá bom? Então, agora vamos falar sobre o ciclo celular bacteriano. Então, as bactérias, elas se multiplicam por fissão binária. Então, as bactérias, elas aumentam um pouquinho de tamanho e elas sofrem uma quebra ao meio, né? Uma parede bacteriana ali se surge no meio delas. O núcleo primeiro se divide, formando dois núcleos, e depois que esses dois núcleos estão formados, ocorre a formação de um septo que separa as duas bactérias filhas, tá? Então, o processo devido à formação de septos que se dirigem da superfície para o interior da célula, dividindo a bactéria em duas células filhas. O DNA da célula parental, que é como se fosse a célula mãe, se replica, né, se forma uma cópia, forma dois exemplares de forma semiconservativa, como todo DNA se duplica, né, de forma semiconservativa. O período de divisão celular vai depender do tempo de geração de cada bactéria. Tem bactérias que crescem mais rápido, tem bactérias que crescem mais lento, vai depender da espécie. Então, começa da seguinte forma. Nós temos aí uma célula bacteriana. Ela começa, então, a se alongar no seu eixo maior. O DNA, então, se duplica, né? Os dois nucleóides, que é a região do citoplasma que tem uma concentração maior de ácidos nucleicos. Essa parede celular, então, ela começa a se dividir, formando septos da extremidade, né, da parte de fora para dentro. Nós temos aqui um exemplo de uma bactéria que está em processo de divisão. Dá para ver aqui os dois nucleóides, né, as duas regiões do citoplasma da célula, onde são encontrados os DNAs circulares das bactérias. E aqui, iniciando aqui a síntese da parte inicial desse septo. Então, essas paredes intermediárias, elas vão se formando e vão se separando completamente. Quando se completa, separa completamente as duas cópias de DNA. E, por último, essas duas bactérias filhas se separam. Então, aqui nós temos uma representação visual do aumento do número de bactérias durante 5 gerações. Então, a primeira geração, né? Temos aqui uma bactéria, e quando ela se duplica, ela vai dar origem a duas, que é a segunda geração. Essas duas bactérias, quando se duplicam, dão origem a 4 bactérias, que é a terceira geração. Essas 4 bactérias, ao se multiplicarem, dão origem a 8, que é a quarta geração. Não, perdão, aqui nós temos a primeira geração, a primeira bactéria, a primeira geração é a primeira duplicação, né? Na quarta geração é quando as 8 bactérias se dividem em 16, e a quinta geração, quando as 16 bactérias se dividem em 32. Então, aqui nós percebemos que essa multiplicação é em potência de 2, né? Uma gera 2, que gera 4, que gera 8, 16, 32, 64, 128. Então, é uma potência de 2, onde o expoente indica o número de gerações. Então, se eu quero saber quantas bactérias são encontradas na 10ª geração, eu pego 2 elevado a 10. 10 é o número de gerações. E aí eu vou encontrar quantas bactérias são produzidas na 10ª geração. Então, aqui, quando a geração é 0, eu tenho uma bactéria. Quando eu estou na 5ª geração, eu tenho 32 bactérias. Quando eu estou na 20ª geração, 2 elevado a 20, eu vou ter 1.048.576 bactérias.
bactérias. E aí, à medida que essa bactéria vai crescendo, ela vai consumindo o seu meio e isso pode prejudicar o crescimento da bactéria. Então, aqui nós temos uma curva de crescimento, que é dividida em 4 fases, né? E vamos explicar o que acontece em cada uma dessas 4 fases. Então, quando eu estou cultivando bactéria em meio de cultura, a primeira fase de crescimento é a fase lag. E o que seria essa fase lag? Essa bactéria ela tem uma intensa atividade de se preparar para o crescimento. Então, ela está produzindo ali proteínas e enzimas e carboidratos, e, enfim, inúmeras substâncias que são importantes para ela se multiplicar. Então, antes dela se multiplicar, ela começa a se preparar para multiplicar. Então, as bactérias, quando são semeadas, elas entram na fase lag, que é a fase de preparação para o crescimento populacional. Mas elas não aumentam, elas não se dividem ainda. Então, esse estágio 1 aqui, onde não ocorre multiplicação, é uma fase de preparação para a fase log. E aí sim, na fase log, ela vai ter um crescimento logarítmico. Tá? É um aumento logarítmico ou exponencial da população, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, e aí vai, crescimento logarítmico. Na fase 3, é uma fase de equilíbrio, então muitas bactérias já começam a morrer porque já está faltando alimento, e outras ainda continuam sendo produzidas. Então, na fase estacionária, eu tenho ali um período de equilíbrio, onde bactérias começam a morrer por falta de alimento e outras começam a surgir. E depois ocorre ali uma fase de morte. A quantidade de nutrientes já está tão baixa e a quantidade de micro-organismos está tão alta que elas começam a morrer por falta de alimento, que é a fase de morte. Essa queda também acontece numa faixa logarítmica. Então, em laboratório, quando eu estou cultivando bactérias, eu preciso fazer um repique durante esse processo aqui, ó. Quando eu estou cultivando bactérias em laboratório, eu vou pegar um pouquinho dessa amostra que está na fase estacionária e passar para uma outra placa que tem uma grande quantidade de micro-organismos. Elas vão voltar para cá, para a fase lag, se preparar para se multiplicar, porque ela vai estar num ambiente mais rico. Elas se preparam para multiplicar, se multiplicam e depois entram em fase estacionária. Se eu deixar muito tempo a bactéria na placa, elas vão consumir todo o meio e vão acabar morrendo. Se eu deixar lá por um mês, depois de um mês, quando eu for olhar, as bactérias estão todas mortas. E aí eu perdi a minha cultura. Tem outras características importantes no processo de crescimento bacteriano, é o processo de esporulação. A esporulação acontece quando a bactéria está exposta a um ambiente muito hostil. Então, a esporulação é um processo de diferenciação celular, onde ela interrompe várias funções celulares da célula e transforma em uma célula vegetativa. Certo? Então, ela meio que se desliga, fica em estado de hibernação, até que ela encontre ali um ambiente mais propício para se multiplicar. Então, durante o processo de esporulação, ela vai bloquear vários processos metabólicos que gastam energia. Ela vai manter água no seu interior e vai gerar uma capa ali protetora na sua extremidade externa que impede a perda de água. Tá? Então, essa capa, esse endósporo, é seco, metabolicamente inerte, porém extremamente resistente. Ela fica literalmente no estado de hibernação. E aí, quando essa bactéria que foi submetida a um ambiente hostil entrou em estado de esporulação, ela consegue voltar para um ambiente mais favorável ao seu crescimento, ela sofre um processo de reativação. Então, a reativação é o retorno ao estado vegetativo, ao ser exposto a um ambiente adequado, como, por exemplo, um ambiente nutricionalmente rico, ou por um agente capaz de lesionar essa capa, como calor, abrasão, acidez e solvente.
Então, essa destruição do esporo, quando a gente tem, por exemplo, bactérias esporuladas no ambiente hospitalar, por exemplo, e eu quero impedir que essa bactéria contamine o paciente, eu vou utilizar ali solventes ou substâncias ácidas, ou até a abrasão, né, o calor, para destruir esse micro-organismo. Então, eu pego ali materiais biológicos que estão contaminados com micro-organismo e eu vou incinerar esse material para evitar que esporos continuem ali naquele material e possam contaminar o meio ambiente. Então, como é que se dá o mecanismo de esporulação? Eu tenho aqui uma célula que está em ciclo vegetativo, ela está se multiplicando, está de boa, né? Está se multiplicando normalzinha. E aí ela entra no estágio de esporulação, quando ela está submetida a um ambiente hostil, um ambiente de pouco nutriente, de pouca água, um ambiente desfavorável para o seu crescimento, de maneira geral. Então, a primeira coisa que ela vai fazer uma divisão assimétrica. Ela vai se dividir não no meio, né? Essa divisão assimétrica, ela já prepara a bactéria para um estado de esporulação. Essa parte menor vai dar origem ao pré-esporo, né? A célula-mãe vai estar aqui, né? E o pré-esporo vai estar aqui, na parte verde. Depois, essa parte verde, ela vai ser englobada, ela vai ser revertida pela célula-mãe. Depois, elas vão formar o córtex, que é uma parede de reforço desse esporo. Esse esporo inicial. Vai ter ali uma região cortical, uma parede celular e uma membrana citoplasmática. Depois vai ocorrer a síntese de uma capa de esporo. Ocorre a incorporação de cálcio e a produção ali de substâncias que vão dar origem a essa capa, né? Como o ácido dipicolínico e o cálcio. Depois esse endósporo vai amadurecer e essa parte externa vai sofrer lise, né? Que era composta ali pela célula-mãe. E aí dá origem, então, ao endósporo livre, que é uma bactéria resistente, praticamente sem metabolismo, e fica ali protegida, esperando um ambiente adequado para o seu crescimento. E aí, quando ela encontra, ela vai sofrer uma reativação, também chamada de germinação. E aí ela volta para o ciclo vegetativo novamente. Então, pessoal, só reforçando aqui são os livros que eu recomendo para estudar essa disciplina. Além do livro do portal, nós temos vários livros aí na biblioteca, que são muito bons, como o Microbiologia de Tortora, De Brooks, Microbiologia Médica, Microimuno de Warren e Levison, e Microbiologia Médica de Murray, que são bons livros para vocês aprofundarem seu conhecimento na disciplina de microbiologia. E é isso, pessoal. Como sempre, eu sempre disponibilizo aí o canal no YouTube, que vocês podem ter acesso às aulas que estão gravadas, que geralmente eu coloco o link lá no portal. Vocês quiserem ter acesso a outras aulas de outras disciplinas que eu leciono, fiquem à vontade. As minhas mídias sociais, meu Instagram, meu Facebook, o meu e-mail institucional, o meu LinkedIn e o meu currículo Lattes, né? Então, é isso. Deixo agora para vocês fazerem as suas perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, fique à vontade. Professor, por enquanto, eu não tenho dúvida, mas só